Teologia da Reforma Protestante, estamos falando de Baltazar Ruggimaia, um dos cristãos que viveu no período da Reforma, e como os cristãos estão se relacionando com as igrejas católicas e com as igrejas reformadas. Bom, agora vamos para a parte do artigo que diz o seguinte: vai falar sobre o batismo em água e a sua importância para a vida cristã, mas confirmar que ele não salva alguém. Onde não houver o batismo em água, não há igreja, irmão, irmã, disciplina fraternal, exclusão ou restauração. Aqui me refiro à igreja visível da qual Cristo falou em Mateus 18. Porquanto deve haver algum sinal externo pelo qual os irmãos e irmãs possam se conhecer uns aos outros, embora a fé só habilite no coração. Ao receber o batismo, o candidato testifica publicamente que se submeteu a seus irmãos e irmãs, ou seja, a igreja. Está na página 91 e 92 do livro A História dos Anabatistas. E o artigo prossegue: é algo claro bastante para aquele que enxerga, embora não se expresse com palavras literalmente. Não batizem os infantes, não batizem as crianças. Permitem-se, pois, batizá-los? A isso respondo: se for assim, então eu posso batizar meu cachorro ou meu burro, e posso circuncidar as meninas. Também posso fazer exames de Paulo e Pedro. Posso fazer imagens de Paulo e Pedro. Posso trazer os infantes à ceia do Senhor, abençoar ramos de oliva, vegetais, o sal, a terra e a água, vender a missa por uma oferta, pois em nenhum trecho se diz em palavras explícitas que não devemos fazer essas coisas. Por quê? Havia argumentação da Igreja Católica dizendo: existe uma condenação para batizar criança? Algum momento a Bíblia diz: não batize as crianças? O Ruggimaia está dizendo: não existe esse trecho. Então, por exemplo, a Bíblia não me proíbe de batizar um cachorro. Eu vou levar um cachorro? Né? Não. Então ele está dizendo o seguinte: olha, o que a Bíblia me ordena fazer, eu faço. Né? O que a Bíblia não me ordena fazer, eu não faço. E, principalmente, a Bíblia, toda vez que ela vai falar do batismo, ela fala de arrependimento de pecados. Né? E isso não se encaixa com o desenvolvimento de uma criança. Prosseguindo o artigo, Ruggimaia sabia que os escassos recursos do afastado povoado de Aldschut não se comparavam em absoluto com as forças inimigas de Fernando. Por essa razão ele fugiu. Fernando era o rei, né, o governador, o poder político. Um dia depois do triste adeus com o qual Ruggimaia se despediu de Aldschut, em 5 de dezembro, os soldados austríacos chegaram à cidade. Ruggimaia não teve tempo de planejar uma fuga bem elaborada. Segundo seu testemunho, ele gostaria de ir para Basileia ou Estrasburgo. No entanto, a presença das tropas austríacas o impediu. Visto nesse tempo ser impossível fugir para outras cidades, como Constança, né? Ruggimaia, que estava doente, muito deprimido, foi para Zurique. Logo ficaram sabendo de sua presença na cidade e, por ordem do conselho, ele e sua esposa foram capturados e encarcerados pelos reformados. Agora nós não estamos falando de católicos perseguindo, né, um cristão. Estamos falando de reformados. Os reformados é que controlavam, tá bom, a cidade de Zurique. Segundo Zwinglio, Ruggimaia foi detido para evitar que fomentasse uma insurreição. Olha que desculpa esfarrapada. Esse homem está preparando uma insurreição, uma rebelião aí entre os povos, então nós vamos prendê-lo. Era nada. Zwinglio estava a serviço da Babilônia apocalíptica e das suas doutrinas que ela tinha inventado e as doutrinas que ela espalhara no mundo. Blinder, que sem dúvidas refletia os verdadeiros sentimentos de Zwinglio e queria impressionar seu mentor com sua fidelidade, adotou uma posição de combate,
chamando Rubem Maia, entre outras coisas, de avarento e rançoábia. Rubem Maia não respondeu da mesma maneira, mas começou citando Zwinglio, tanto o lugar quanto a ocasião em que ele havia afirmado que os infantes não deveriam ser batizados até que pudessem ser instruídos na fé. Por que ele está citando Zwinglio nesse caso? Porque, segundo a história, Zwinglio chegou a concordar com os anabatistas, chegou a concordar que o batismo infantil deveria ser abortado e eles deveriam batizar apenas adultos conscientes dos seus erros e conscientes de arrependimento. Então Zwinglio disse que havia sido mal interpretado. Ele disse, não, eu não defendi isso não. Rubem Maia ficou perplexo, né? Como quem disse, você está mentindo. Por fim, Rubem Maia aceitou se retratar, mas antes de fazer uma última declaração, pediu o privilégio de falar a sós com Jude, Micônios e Rubem Maia. Ele sabia que eles haviam questionado a legalidade do batismo de infantes anteriormente. Então, esses homens eram uma espécie de aliados de Rubem Maia, ou pelo menos deveriam ser, já que eles defendiam, né, que o batismo infantil deveria ser abortado. Prosseguindo. De fato, Rubem Maia, segundo Hofmeister e segundo Rotschek, tinha se expressado assim em público perante o conselho da cidade de Schaffhausen. Depois da conferência, Rubem Maia aceitou redigir sua retratação, a qual leu perante o pequeno conselho e o conselho dos 200 no dia seguinte. Logo lhe pediram que lesse a retratação perante a congregação, depois do sermão de Zwinglio, na sexta-feira, 29 de dezembro, e depois em Krüningen, ou seja, o homem vai reconhecer que ele está errado, né? Então eles estão abrindo espaço para ele poder ler. Quando Rubem Maia se encontrava no púlpito, em Fraumünster, em vez de se retratar, ele disse, ó que angústia e tormento sofri esta noite pelas declarações que eu mesmo fiz. De modo que agora mesmo declaro que não me retratarei. Talvez ele até estivesse tentando se retratar, a pressão era muito grande, ele sabia que a tortura que ele iria sofrer era uma tortura desumana. A pessoa passava dias sendo torturado, esticado num aparelho, que diz que aumentava até a altura, né, da pessoa, que a pessoa ficava mais alta uns 5 centímetros depois. Então ele passava por uma tortura, os homens, né, e as mulheres tinham os seus seios esmagados, tinha espremedor de joelho, né? E os homens, eles penduravam um peso no testículo do homem, deixava por dias. Então, quer dizer, eram torturas terríveis. Talvez ele tenha pensado em se retratar, mas ele depois de ter pensado em se retratar, é o que parece, ele sofreu. Então, por isso ele disse, ó que angústia e tormento sofri esta noite pelas declarações que eu mesmo fiz, de modo que agora mesmo declaro que não me retratarei. Então começou sua defesa em favor do batismo de crentes. Zwinglio foi ao outro público e silenciou as pessoas. Rubem Maia foi lembrado de sua retratação anterior e foi acusado de estar possuído pelo diabo, o que obviamente justificava sua conduta naquele momento. Ou seja, ele foi para o púlpito se retratar. Chegou lá e falou, não vou me retratar. Na verdade, eu confirmo as minhas palavras, e começou a defender. Mas Zwinglio foi, né, e começou a se opor a ele. E o que acontece então? Rubem Maia é preso, né? Durante esse encarceramento, Rubem Maia escreveu 12 artigos da fé cristã. Vamos falar agora desses 12 artigos.